Recording is on. Bom, agora vocês tomaram susto de novo. Bom, então é isso, né? Ele começa, então, a contar pro farmacêutico que descobriu, né, esse modo de transformar ossos em ouro, e ele precisa de testemunhas. Né? Peraí, rapidinho só. E ele precisa de testemunhas antes de divulgar, né, toda essa descoberta para o mundo. E convida, então, não sei se eu já repeti, bom, qualquer coisa vocês vão me ouvir de novo. Convida os... Eita, gente, vocês estão falando de novo, agora caiu de novo? Não, tudo bem. Tá. Convida, pede uma ajuda para esse farmacêutico, apela, inclusive, né, a vaidade dele, a chamar mais pessoas da cidade, mais 2 pessoas da cidade, que sejam idôneas, que sejam respeitáveis e que não sejam religiosas, né? Porque, afinal de contas, ele está mexendo em ossos de mortos. E aí, então, o farmacêutico que chama as duas, sugere, né, dois figurões aí da cidade, que tem dinheiro, que tem posses, que tem poder, e por isso, supostamente, seriam respeitáveis, e aí eles vão, então, enfim, testemunhar aí a descoberta do nosso Flamengo. E, enfim, daí corta para o terceiro momento, né? De repente, então, o Raimundo Flamengo some, desaparece, ninguém sabe onde ele viu, e começa a ter uma série de saques nos cemitérios, né, nas sepulturas da cidade, e a cidade fica toda escandalizada, porque, né, e aí o narrador fala com bastante ironia, né, que esse é o maior crime que eles poderiam conceber, o crime de mexer com a morte, né, de mexer com a religião da morte, como o narrador chama, e fica todo mundo escandalizado, né, da menina que odeia a cidadezinha, que só quer voltar, porque só quer ir para a capital, até, enfim, os caras mais poderosos, o cara que é o gramático lá, né, o sabichão da cidade, é um dos que fica mais revoltado com essa questão do maior crime, do crime mais absurdo que alguém pudesse conceber, mexer nas sepulturas dos mortos, e, enfim, até que eles descobrem quem eram as pessoas, e eram justamente, né, as 3 pessoas que tinham ido lá mexer, enfim, testemunhar a descoberta do nosso alquimista. Né? Enfim, com isso, né, um consegue escapar, os outros 2 são praticamente linchados, mas ainda conseguem explicar, né, e confessar que a pessoa que fugiu, que conseguiu escapar, era o farmacêutico. Então a gente fica aí, né, esse é o primeiro momento em que a gente tem o que será que aconteceu, né? E justamente é um momento em que a gente fica em dúvida se a gente está diante de um conto realista ou de um conto que tem um pé no fantástico, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente pode 2 interpretações que surgiram aqui, né, entre vocês. Uma de que esse cara era tão respeitado porque era tão famoso no mundo inteiro que ele conseguiu convencer pelo próprio argumento de autoridade, que ele estava realmente conseguindo transformar osso em ouro, e por isso essa galera, mesmo já tendo muito dinheiro, né, vai atrás de catar os ossos, né, o que seria, enfim, essa maneira realista de ver o conto, e que isso tudo seria uma fantasia dessas pessoas, e na verdade ninguém consegue transformar osso em ouro. E a outra maneira, que seria, né, colocaria esse conto aí no universo do realismo fantástico, seria a ideia de que sim, né, que esse cara é de fato um alquimista e conseguiu aí, por uma determinada fórmula, transformar osso em ouro. Né? Já fazendo aí, né, conduzindo aí vocês a uma leitura, né? Bom, e fazendo uma pergunta, na verdade, abrindo, né, a vocês essa pergunta aí para vocês já participarem. Que faria, né? Que vocês acham que aconteceu, né, com o Flamengo? Porque a cidade só acha que ele, né, só fala, ele sumiu sem deixar vestígio, né? O que vocês acham, então, abrindo aí a pergunta para a turma? O que aconteceu com o Flamengo? Podem falar ou levantar. Eu quero...
Eu acho que eu até cheguei a comentar Sim, algumas no pessoas meu fizeram tal comentário que, interpretação. se eu não me engano, porque eu levei pelo caso que eles conseguiam transformar os ossos, né, em ouro, Uhum. e ele saiu dessa cidade e foi para uma próxima para continuar o ciclo da mesma ideia. Você acha, então, que o Flamel se escapuliu e foi continuar fazendo isso? Sim. O Flamel, o alquimista. Uhum. E o farmacêutico? Ah, não, perdão. O Flamel não. O Flamel foi embora, morreu, e o farmacêutico continuou. Tá. E foi... O que vocês acham? Que mais? Outras pessoas? Stephanie. Eu já acho que deu muito ruim, não sei, talvez eu possa estar interpretando errado, né? Mas que não tinha como transformar o senhor nada e ele deu fuga lá, porque a culpa ia cair em cima dele. E nesse caso... Então... Peraí, quem tá falando agora? Giovana, eu também acho que deu ruim o trem de transformar o osso, e aí na hora que ele viu, tipo, a merda, o caos que ele causou na cidade, ele, tipo, desesperou e fugiu. Eu acho que pode ter sido isso. Daniel também queria falar. Não, eu penso que, assim, levando pelo lado que ele, considerando que ele era mesmo, eu acho que ele teve sucesso de alguma forma, mas ele tem um pensamento parecido com, não sei quem foi, acho que foi o Breno que falou, foi o Bernardo, não sei. Bernardo. Mas assim, ele falou que o farmacêutico fugiu, mas eu acho que ele também conseguiu fugir. Eu acho que ele chegou, ele fugiu da mesma forma que ele chegou, assim, meio misteriosamente, uma coisa assim, desse tipo, entendeu? Quando ele viu que a situação tomou proporções incontroláveis, deixou-se levar pela ganância, eu acho que ele deve ter dado uma forma de escapar de algum jeito, não sei. Tá. Eu já vi aqui que a Esther e a Bruna querem falar, deixa eu só retomar aqui um pouco essas falas que já foram, antes de passar a palavra para vocês. Bom, só para questionar uma questão é horroroso, né? Mas questionar uma coisa que vocês falaram. Essa ideia de que o Flamel se escafedou, não vocês, né? Acho que enfim, não todos vocês, uma parte. É difícil memorizar quem falou, se vocês só em quadradinhos. Mas essa ideia de que o Flamel teria escapulido depois que ele viu a confusão que ele causou. Mas, se a gente for atento ao conto, ele escapuliu antes da confusão começar. Né? Quando a gente está lendo, a gente vê que, de repente, ele some, ninguém mais sabe onde ele está, o alquimista, o cientista, e é depois que começa essa questão do saque, né? Enfim, como falo, desse roubo de ossos nos cemitérios. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que atentar. Né? Ou seja, ele ter... Está na minha voz, mas acho que desligou. Acho que... Deixa eu... Bom, não sei quem está, mas está dando um ecozinho, então se vocês puderem não deixar o microfone ligado quando vocês não estiverem falando. Mas, enfim, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Essa ideia de que ele escapuliu, né? O alquimista escapuliu depois de ver o caos, não funciona pelo que o próprio conto está propondo. Né? Ele some antes do caos, das pessoas começarem a ficar empolvorosa porque os ossos estão sumindo do cemitério, que inclusive, né, é justamente o último ato e o ato mais importante do conto. Né? Muitas pessoas comentaram, parecia que o conto ia ser sobre o mistério, sobre quem é esse cara, e na verdade o conto é sobre o que acontece quando, né, todo mundo entra nessa piração aí de transformar ossos em ouro. Então vamos lá, a Esther tinha pedido para falar. Pode me ouvir? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Para mim, o Flamel, né, como você já disse, ele fugiu antes da bagunça toda começar. Eu não disse que ele fugiu, eu disse que ele sumiu. Não, ele sumiu, a gente não sabe, até quando acabei eu voltei para ver, porque eu falei, gente, falta alguma pessoa aqui que não falou nada, mas o farmacêutico foi, para mim, quando eu vi a situação, ele é igual aquela pessoa que ele conseguiu algo diferente e ele viu que deu errado e saiu. E a gente só vê depois o resultado na cidade, que é
aquela confusão toda da cidade deixar de lado aquela briga que antes era porque estavam sendo profanados os cemitérios, os túmulos estavam sendo saqueados, todo mundo esqueceu de tudo que eles até aquele momento acreditavam, quando descobriram o porquê, a razão de estar acontecendo aquilo ali. Eu acho que é isso. Eu acho que não é nada assim, uau, acho que é simplesmente, acho bem realista, não sei se eu posso dizer assim. A pessoa viu que estava dando errado, ela saiu. O Flamengo, a gente não sabe o paradeiro do descobridor do mistério, né, dessa obra-prima, e o resto foi só a cidade se destruindo mesmo. Bruna, você queria falar? Depois você diminuiu, tirou a mão, ou você ainda quer falar? Não, eu ia comentar o que ela comentou mesmo. O que exatamente? Não, então, é porque eu tinha levantado a mão antes de você comentar sobre o que os meninos tinham falado. Uhum. Então, eu cogitei, assim, quando eu estava lendo o conto, que talvez o Flamel tenha imaginado o que ele podia causar e talvez tenha sido sumido, né? Foi uma coisa que eu cogitei. Entendi. Alguém tem uma outra leitura aí? Pensou outra coisa? Na minha primeira leitura, eu pensei que os 3 pudessem ter matado o Flamengo. Quem está falando agora? Eu já estou perdida. Sara. São vários quadradinhos. Não, e o meu fala é muito... Mas tá. Mas eu acho, Sara, que eu estou com você. Eu concordo, essa é a minha leitura também, aí depois de ler várias vezes, inclusive. Isso. Aí na segunda leitura eu pensei, ele pode ter conseguido, né, o testemunho dos 3, talvez algum papel assinado, e saído da cidade para publicar a descoberta, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele foi morto. Por que você acha que ele foi morto? Não sei, acho que foi pela primeira leitura, pela ganância dos 3, eles descobriram uma forma de enriquecer ainda mais. Vou dar um cala-boca no Flamengo e vou guardar esse segredo entre nós 3. Eu leio assim também. Eu vou tentar argumentar para vocês. Espera aí que eu estou vendo que tem mais. A Beatriz tinha também levantado a mão. Fala, Beatriz. Continuando a fala da Sara, eu acho que não só porque ter mais tendo a fórmula não seria bom para eles, mas também porque o Flamengo provavelmente não se interessaria em manter a fórmula em segredo. Depois de verificar que funciona, talvez ele simplesmente disponibilizasse. E o que faz o ouro ser valioso é a raridade. Eu acho... Então vamos entrar aqui... Bom, peraí, tem 2 pessoas aqui, Giovana e Esther. Esther, não sei se a sua mão ainda está levantada ou se você levantou de novo. Mas Giovana, alguém que colocou a senha no lugar do nome. Posso falar? Pode. Tá. Então, eu não tinha pensado nisso, dos 3 terem matado ele. Só que, assim, eu achei muito bom, porque eu acho que mostra também, tipo, a ganância dos 3, que condiz também com a ganância da cidade, que depois mostra que a cidade também ficou muito gananciosa depois que descobriu essa possibilidade. Então, eu acho que consegue mostrar a personalidade mesmo dessa galera, sabe? Que condiz com o que a população fez depois que descobriu, entendeu? Então, eu gostei muito dessa ideia de que eles mataram ele. Quer falar? Ficou levantada desde... Posso falar rapidão? Claro. Eu de primeira, antes de eu terminar o conto, eu estava, na verdade, bem viajando no conto, né? Posso dizer assim. Eu estava achando que era bem, não sei se é assim um termo, bem figurativo. Eu não imaginava como pessoas de verdade. Eu imaginei, quando eu vi o resultado da pesquisa do Flamengo, eu
de toda a descoberta, na verdade, eu vi como, na verdade, ele foi a gasolina com um foguinho, com um murmurinho da cidade, que a cidade, na verdade, ela sempre foi gananciosa, só que aquilo ali, ela era bem contido, por ser pequeno, por ser do interior, ninguém, entre aspas, ninguém olhava, mas no momento de crescer, que foi através disso, apareceu tudo, e eu não pensei que ele está morto, eu sempre pensei ele como uma pessoa que, sabe aquelas de outras histórias que a pessoa aparece, faz mostrar a real personalidade das pessoas ali, e sai de fininho. Para mim, o Flamel foi isso, e ele saiu de fininho e mostrou a real identidade da cidade. Ótimo. Eu estou vendo quem está de mãos com a mão levantada, deixa eu só fazer uns comentários a respeito, enfim, para amarrar um pouquinho aí que já foi falado. Você falou uma coisa que agora eu estou olhando aqui no chat, gente, realmente tem que ser multi. O Henrique fala, acho que era um pesquisador de sociologia e tramou tudo para poder ver a índole da sociedade, que tem tudo a ver, né, com o que a Esther falou. E é interessante, né? Eu fiquei pensando aqui nessa ideia, saindo até um pouco do universo do conto, né? Pensando não no Flamel como essa pessoa que está fazendo isso, mas na própria figura do escritor, né? Do Lima Barreto, criando, né? Uma espécie de um experimento literário, né? Por meio dessa historinha, assim, né? Pensando aqui num procedimento mesmo de composição de um conto. Olha, se eu jogar um cara que consegue transformar ossos em ouro no meio de uma cidade aí do interior do Rio de Janeiro, no começo do século XX, né? Que pode acontecer? O que aconteceria com essa galera, né? Que eu acho que é um pouco o que o Lima Barreto está querendo propor aqui, né, nesse conto. Né, fazendo uma sátira aí, né, da hipocrisia da sociedade. A Sara falou uma coisa muito, muito importante e que tem tudo a ver com o título do conto, né, o conto se chama Nova Califórnia, né, por que a Califórnia, né, e o que isso tem a ver com o comentário da Sara. A Sara falou, ouro só é valioso porque tem pouco, né. Eu acho que e o que isso tem a ver com a Califórnia? Bom, o título faz toda a referência aí ao momento da busca do ouro no interior, no oeste dos Estados Unidos. Pensem, né, filmes de faroeste com a galera querendo explorar todo esse lugar aí, todo esse canto desconhecido dos Estados Unidos, né, a parte mais longe da Europa, e pensem mesmo naquela coisa de um monte de bandido lutando com um monte de não bandidos que também não são muito menos bandidos, né? As autoridades também estão ali em busca de conseguir alguma coisa para eles, e é essa a referência do título, né? A Nova Califórnia, esse novo lugar em que de repente se descobre ouro, o que é a descoberta, na verdade, de como se fabricar ouro, e o que é a descoberta, né, de fabricação de ouro, ou de encontrar ouro em Minas, faz com a índole das pessoas, com o comportamento das pessoas, né? Então, essa ideia, né, do ouro como alguma coisa que só vale muito porque é rara, né, tem um tanto a ver justamente com esse embate, né, esse embate mesmo entre os objetivos do cientista aí, do Flamel, e os objetivos dessa galera que foi assistir ao testemunho, né? Por que eu defendo aqui, né, por que eu interpreto, que eu leio dessa forma, de que, na verdade, essa galera, leio junto com a Sara, que essa galera matou, né, que esses três mataram o Flamel, porque eles são os três que foram descobertos depois, né, os primeiros que começaram a saquear todas as sepulturas da cidade atrás de ossos, né? Então, por que eles fariam isso, né? Por que o Flamel sumiu quando, na verdade, o primeiro objetivo dele era justamente divulgar aí uma descoberta científica, né? Ele convida esses três para falar, olha, eu quero divulgar isso para o mundo, mas para divulgar isso para o mundo eu preciso de testemunhas, né? E aí, de repente, ele some, né? Não faz sentido dentro desse contexto ele ter sumido quando ele, na verdade, queria, né, divulgar isso. Peraí, vamos lá, quem está... Deixa eu ver aqui, mãozinhas levantadas, então.
para a gente retomar. A Tatiana, acho que só a Tatiana está com a mão levantada, mas tinha alguém que tinha levantado a mão antes, a Stephanie. Professora, posso falar? Claro. Então, na minha cabeça, não fez muito sentido o Flamel ele ter morrido ou simplesmente desaparecido. Porque, assim, em nenhum momento fica constatado que os farmacêuticos, farmacêutico, coronel, eles realmente conseguiram transformar osso em ouro. Então, assim, é mais provável que ele tenha fugido. Ele tenha só implantado uma ideia na cidade e fugido, porque fica em aberto. As pessoas foram mais pela ganância, pela visão de ficar rico. Não sei. Vamos continuar discutindo. Iago? Então, eu acredito que, na verdade, tudo isso tenha sido uma estratégia do cientista de fato, ver a reação daquela cidade, uma coisa meio Genius Apelin, sabe? Uma coisa meio... mostrar a hipocrisia daquela cidade, que de início, diante daquele desconhecido e diante do desconhecer aquele homem, cogitaram várias coisas e, de repente, se viram seduzidos por essa possibilidade, né? E então acho que foi tudo tramado por ele só viu no que deu e depois passou fora. Tá, mas por que então, né? Eu até entendo, né? Faz sentido e as coisas de fato não estão explicadas, né? No conto, mas a gente tem um momento em que as coisas começam a acontecer, né? Assim, tem primeiro esses 3 caras saqueando, roubando ossos e ossos e ossos e ossos, né? Até que um consegue fugir, até que eles são pegos, né, em flagrante, sendo que um consegue fugir, né? E depois, todas aquelas pessoas que estavam horrorizadas, né, com os túmulos que estavam sendo profanados, e o próprio gramático lá, que era um dos mais escandalizados, né, eu estou chamando ele de gramático, mas é o sabichão lá, né, o que fala que não pode falar segurar, que tem que falar garantir. Por que essa coisa continua? Né? Porque, tudo bem, eu até entendo, estou aqui tentando argumentar meu ponto, minha leitura, eu até compreendo essa ideia de que, vamos ver, né, vamos jogar essa ideia de que alguém possa chegar e que o Flamel seja esse cara, né, que chega só para jogar lenha na fogueira e ver que reação que as pessoas têm. Mas por que a reação continua? A ponto de as pessoas que tinham ficado escandalizadas no começo já estarem matando os outros para arrancar o fêmur? Né? Eu acho que a partir do momento em que tem essa virada, né, desse trio inaugural para a cidade inteira querendo conseguir transformar, né, os ossos em ouro, a gente fica um pouco mais evidente na minha cabeça que a coisa funcionou realmente, né, que a gente está tratando de realismo fantástico. Acho também que a própria escolha do nome, né, do personagem, né, do Flamel, o fato dele fazer toda essa questão, essa coisa de construir um forno, né, no meio da sala, enfim, são indicativos de que a gente podia estar, de fato, diante de um alquimista, né, pensando ainda mais que em nenhum momento no conto a gente fica achando que esse nome é algo que evoca, né, que pudesse despertar algo nos habitantes da cidade, de modo que eles pensassem, não, ele é um alquimista mesmo, ele se chama Flamel. Quer dizer, o que eu quero dizer é que esse nome Flamel é um recado para o leitor, né, não é um recado para os moradores da cidade. Mas, de novo, né, eu tô aqui defendendo o meu ponto, mas não fica evidente em momento nenhum. Mas tem algumas dicas que eu acho, né? O Flamel, o Leon Barreto escreve, ele desapareceu sem deixar vestígio, né? Então, assim, alguns recursos mesmo de literatura policial e literatura gótica, né? Quando alguém some sem deixar vestígios, né? Geralmente é porque a pessoa foi morta, né? É um recurso mesmo que apela para a nossa experiência de leitor, né? Ainda mais nesse caso, né? Ele teria sido morto e
e não só morto para ele, não, né, não naquele sistema, naquele motivo que a Sarah elaborou, né, de que não adianta, o que adianta todo mundo conseguir transformar as coisas em ouro, né? A ideia é que dentro dessa lógica, dentro dessa leitura, é que esses três que descobriram essa forma de transformar ossos em ouro queriam o máximo, né, impedir que o Flamel divulgasse isso, e todo mundo poderia fazer ouro a partir de ossos, ou todo mundo sairia se matando no mundo inteiro, também é outra leitura possível. Mas eles quiseram, de alguma maneira, guardar essa coisa para eles próprios. É claro que isso ainda funciona diante da leitura, né, dessa leitura divergente, que bom, mesmo sem saber se isso funciona ou não vamos contar para ninguém até que a gente descubra se funciona ou não. Enfim, ficamos ainda, né, não dá para bater o martelo que é uma coisa ou outra. Né? Eu estou só querendo chamar a atenção de vocês para algumas inflexões aí na história que podem apontar, né, com mais ênfase, né, para essa interpretação de que, sim, eles mataram o cara e foram roubar os ossos para transformar em ouro e ficar com o ouro só para eles próprios. Mas, de qualquer maneira, uma leitura, e tem outra questão, né, aqui muito importante, que a gente também não precisa necessariamente optar, né, por uma das duas interpretações. Por quê? Porque o recado, né, aquilo que o Lima Barreto está querendo satirizar realmente, né, é o fato de que mesmo as pessoas que têm mais dinheiro e têm mais poder e que se dizem melhores, né, e mais puras, e que são as que mais acusam, né, os outros de cometerem crimes ou de cometerem erros morais, são, no final das contas, diante da possibilidade de enriquecer, vão fazer as coisas mais absurdas sem nenhum tipo de pudor. Né? Stephanie e depois Michele. Eu até disse no meu comentário, né, que o Lima Barreto, eu consegui, pelo menos, fazer uma analogia muito forte com a vida real, porque depois que o povo consegue fazer os ossos dos cadáveres virarem ouro, a gente vê que tudo aquilo que eles falavam antes, que aquilo era um absurdo dos túmulos estarem sendo saqueados e tudo mais, se torna uma grande hipocrisia, porque eles começam a se matar para conseguir o ouro. Então, ele mostra pra gente até onde o ser humano vai por causa da ambição, por causa do dinheiro, né? Sim. E é esse, né, o objetivo do conto, enfim, né, falar de objetivo do conto é sempre meio ridículo, né, não estamos dentro da cabeça do Lima Barreto para saber qual era o objetivo, mas esse efeito é o que emerge do conto, não independente da leitura, né, que mesmo as pessoas que, né, enfim, que é isso, né, diante da possibilidade de enriquecer de uma maneira fácil, né, sem trabalhar, né, ou só, enfim, cozinhando osso, né, mesmo os mais, né, que mais colocavam como os nobres ali, vão fazer a mesma coisa que qualquer um, ou quase qualquer um, que essa é outra discussão que a gente precisa ter antes de terminar, né, a conversa. Michele. Então, quando eu fiz a leitura, eu tive um pensamento mais voltado para esse lado também. Eu não foquei muito em pensar no que aconteceu depois, no que aconteceu com o Flamel e tudo mais. Eu foquei mais, o que ficou mais na minha cabeça foi essa questão de como as pessoas, por mais que fossem, não importasse quanto dinheiro elas tivessem, não importasse quais seriam os princípios delas, que no momento no início do conto, quando começaram a assumir os ossos, naquele momento as pessoas ficavam escandalizadas, não importava nada disso, que quando elas descobriram a possibilidade de enriquecer, ou então de ficar ainda mais rico, foi caindo por terra todos aqueles pensamentos iniciais. Então, quando eu fiz a leitura, eu foquei a minha ideia mais nisso, foi o que mais ficou na minha cabeça. Sim, e é o que fica mesmo. Daniel, que está com a mão levantada, depois Esther. Não, talvez eu fosse até introduzir o próximo tópico que você falou aí, que você ia falar que quase todo mundo ia comentar. Tipo assim, o texto parece que ele tem um certo conflito de valores, vamos dizer assim. Você pode enxergar isso. O ouro
de forma subjetiva, assim, o ouro do Flamel talvez não fosse o ouro físico, o ouro dele pode ser a descoberta, né? O que ele considera valioso para ele tá muito mais né? da ciência, exatamente. E no final ali você tem o bêbado ali, né? No final, acho que é o Belmiro, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dele direito, mas assim, ele não tá envolvido com essa busca. Talvez o ouro dele tá ali com ele, que seria talvez a bebida mesmo, ele já não tinha uma outra ambição. Fica meio que subentendido isso, entendeu? Que o ouro como metáfora aí, né? Exatamente, assim, acho que as pessoas têm ouros diferentes, né? E a gente tem, acho que é muito real isso, né? Sim. Tem até a música do Raul Seixas lá, que fala de ouro de tolo, ouro brinca um pouco com isso. Então, todo mundo tem seus ouros, né? Sim. Mas a maior parte das pessoas quer o ouro de verdade, né? O ouro... Não, sim, eu acho que assim... Não, mas a grande questão é até onde você vai, né, para conseguir esse ouro, né? O que vale a pena sacrificar. É uma crítica. Sim. Esther, você quer falar alguma coisa? Não, eu esqueci quem falou, não soube de nome, mas ele falou a mesma coisa, a questão de que você tem ali, até no momento em que eles estão disputando o fêmur, você tem até, vamos colocar entre aspas, alguma causa nobre que o pai fala, não, vamos matar porque meu filho, né, o filho conseguiu uma faculdade. Sim. Entre aspas é uma causa nobre, mas e os modos, né? Que não tem como aquele negócio de que você tem as pessoas que são ricas, que estão ali tentando mais uma vez se enriquecerem e que até um momento atrás diziam que eram os detentores do conhecimento, de honra e de ética, que jogaram tudo para fora, embora, para conseguir mais uma riqueza. E nós temos a questão do bêbado, que foi o único que, para ele, a alegria era a bebida, e ele foi viver o dia dele, que era conseguir a bebida dele ali naquele momento. E quando ele viu, falou, que estranho, tá, todo mundo sumiu e eu vou ficar aqui esperando até resolver a situação lá. Eu achei interessante esse contraste de como ele falou de éticas entre as pessoas. Sim. Peraí, Giovana, é isso? Giovana. Giovana, não sei se você está falando, mas você está com o microfone mutado. Bom, só para não ficar aqui, quando você quiser falar, você pode falar, Giovana. Bom, deixa eu falar uma coisinha, né, já que a gente foi para essa coisa mais central mesmo, né, desse efeito mais importante que emerge aí do conto, que é essa crítica satírica, né, essa crítica irônica, mordaz, à hipocrisia da sociedade, sobretudo a hipocrisia daqueles que já têm alguma coisa, que têm poder, né? Bom, o Lima Barreto, algumas pessoas já devem conhecer, né, um pouco dele, mas é um escritor, aí então nasceu no final do século XIX, nasceu em 1881, viu a virada, né, viu ainda criança, mas viu a virada da república, da monarquia, né, do império, do governo aí de Dom Pedro II para a república, viu a república se estabelecer de uma maneira muito pouco... que modificou pouco, no final das contas, né, a estrutura de poder econômico no Brasil, viu essa república se estabelecer de uma maneira bastante autoritária, inclusive, ele era muito crítico, né, da República, dessa primeira República, a República Velha. Ele tem enfim, um personagem que aparece em muitos contos dele, o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto, é essa pessoa que ele esculhamba bastante nos contos, e, enfim, e um cara mestiço, né, negro, né, enfim, num momento muito próximo ao fim da abolição, que representa aí representa e fala muito sobre essa questão dos negros num Brasil recém livre do sistema escravocrata, mas que não fez nenhuma grande política, né, de um governo que não fez nenhuma grande política de fato relevante para absorver no mercado de trabalho esses negros libertos. Não só isso, também a galera que vinha
do campo em fazenda, na fazenda, na indústria cafeeira do Rio de Janeiro, por exemplo, que estava, né, em declínio nesse momento. Então, o Rio de Janeiro recebendo, a capital recebendo um contingente enorme de uma massa querendo trabalhar e sem, obviamente, trabalho para todo mundo, sem moradia para todo mundo, que estava um Rio de Janeiro que estava querendo se inventar aí como uma Paris no Brasil, então detonando um monte de casarios da época colonial, onde essa galera, né, esse contingente enorme, essa massa trabalhadora já estava se instalando nos cortiços, etc. Enfim, um Rio que estava querendo se renovar às custas de expulsar os pobres cada vez mais para o subúrbio, né, como se o Rio fosse essa cidade linda, que na verdade estava só escondendo, né, disfarçando, maquiando o que, enfim, né, não conseguia absorver. Então, o Lima Barreto, na literatura toda dele, tanto nos romances, né, o romance mais famoso dele, mais importante, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a história de um cara que trabalha no governo e que acha que a república é uma coisa, quando a república é uma coisa completamente diferente, né? Mas nos contos também ele vai sempre retratar o subúrbio do Rio, né, a relação entre os moradores do subúrbio e os centros de poder. Então, é claro que essa discussão de falar, olha, né, tem tudo a ver com a discussão desse conto, né, dessa galera que já é rica, que já tem poder, mas que não tem nenhum, né, não pensa duas vezes antes de matar o outro para pegar o fêmur para conseguir mais dinheiro. Né. Tem tudo a ver com a crítica que ele fazia, não só nos contos e nos romances, mas também nas crônicas. Ele foi, né, escreveu crônicas para jornais, e sempre atacando justamente esse poder hipócrita e esse poder que não se importava, né, com quem estivesse fora dele. Deixa eu ver aqui, acho que tinha alguém que tinha levantado a mão antes da Giovana. Não, acho que é a Giovana mesmo que queria falar. Pode falar, Giovana. Posso falar? Então, é porque comentaram no chat sobre o filho, o pai e o filho. E aí eu acabei lembrando que na hora que eu li, eu pensei, tipo assim, nossa, ele também mostrou que até as crianças, elas já são criadas para procurar o ouro físico, né? No caso, o ouro que leva à riqueza e tudo. Tipo assim, a criança querendo pegar o osso da própria mãe para ir atrás da riqueza. E assim, é isso que mostra a sociedade, né? Por isso que a sociedade hoje em dia é assim, que desde criança já é ensinado a procurar esse ouro em busca da riqueza, né, mesmo? Sim, né? A criança que o narrador muito ironicamente fala, essa criança que já era esperta, né? Sim, que já sabia. Beatriz Cristelli. Eu não acho que seja só uma questão das crianças serem ensinadas a procurar por riquezas, mas que elas também têm influências das coisas ao redor delas. Então, se todo mundo está buscando aquelas riquezas e não tem certas morais, as crianças também vão absorver isso. Uhum. Sim, claro, as crianças não são culpadas, né, mas elas vão absorvendo mesmo. Ana Paula. Pronto. Na primeira aula, boa noite, na primeira aula que você deu de apresentação, você falou que o Lima Barreto, ele começou a tirar muito do romantismo, que era famoso na época, e realmente mostrar o que era o Brasil. E eu já conheci algumas obras dele, mas essa me encantou muito porque ele levanta uma discussão que não só muito profunda, mas principalmente coloca uma contraposição tão grande do que é a moral e o moralismo, mas também dos reais valores e os interesses dos indivíduos naquela cidade, que a gente consegue trazer hoje para o Brasil e para o mundo em geral. Porque quais são os nossos valores? Eu não vou ser hipócrita de eu falar que eu vou ser diferente de alguém que está naquela cidade, porque eu não sei qual vai ser a minha necessidade, como foi de qualquer um ali. Mas uma contraposição que ele coloca que eu achei muito legal foi do bêbado, que eu até li depois uma resenha para eu conseguir entender qual era o papel dele, o que ele tinha ali, porque, querendo ou não, a gente sabe que Lima Barreto ele traz muitas metáforas, e eu não sei se é certo dizer, mas muitas alegorias, que seria o bêbado simbolizando a divergência e a esperança de uma superação de
uma desumanização. Então, tipo, uma possibilidade de um mundo melhor. Então, eu me pergunto se no meio desse caos todo eu seria o bêbado ou se eu seria, talvez, o cara que queria roubar um osso para viver uma vida melhor. E, sinceramente, eu não vou ser hipócrita, eu não sei se naquela época eu realmente estaria precisando do dinheiro como tantos outros. Então, assim, até onde você iria por dinheiro, mas também qual o seu valor para você chegar a fazer isso. Então, eu achei muito interessante esse conto, porque levanta muita coisa que a gente coloca hoje em dia. Você, Ana Paula, e a Giovana, não essa Giovana, eu acho, a Giovana Salles, foram talvez as únicas pessoas que comentaram, assim, primeiro que falaram em primeira pessoa, né, eu destaquei aqui, né, eu fico conversando com vocês e vendo os comentários de vocês aqui do lado, que realmente propôs essa pergunta, né, o que você faria por dinheiro, né, qual seria o seu limite, né, e agora você falou, eu não sei qual seria, né, e tem duas questões aqui, uma coisa é você roubar um osso de alguém que já morreu, mas o negócio vai escalando, né, de um jeito que, na verdade, no final as pessoas estão matando para pegar, né, um fêmur que é um ossão, né, então, mas eu acho que o conto tem, né, de fato, esse efeito de você pensar, putz, né, mas um ossinho, né, roubado do cemitério, que mal faz, né, tipo, para conseguir um ouro, né, na hora que você precisa, né, na hora do vamos ver, será que não vale, né? E em relação ao bêbado, né, que você leu essa questão de ser essa pessoa à parte, de fato ele né, ele e o rio, né, são as duas figuras, né, o rio que corta a cidade, que dá nome à cidade também, são esses elementos do conto que estão à parte, né, que não se envolvem, né? Deixa eu só ver aqui, Giovana quer falar, mas eu ainda quero falar da questão do bêbado antes da gente encerrar a aula. Pode falar, Giovana. Eita. Ou a Giovana ainda está com a mão levantada e não... Giovana. Então, se for Giovana, a minha mão não está levantada. Não está levantada. Peraí, Giovana com 2 N's. Sou eu, mas a minha mão não está levantada. Então não, tá tudo ok. Tá, então é um bug, gente. Então, tudo bem. Então, em relação ainda então, a essa figura do bêbado, tem uma questão, né, importante a gente pensar aqui, que não necessariamente, né, a gente precisa dessa informação para aproveitar o conto em tudo que ele oferece para a gente, mas é interessante a gente pensar como o Lima Barreto tem uma história pessoal, né, teve uma história pessoal importante com a questão do alcoolismo, com a questão da bebida, né. Ele lutou a vida inteira, né, a vida adulta inteira com a questão do alcoolismo, ele bebia, inclusive ele ficou internado em um hospital psiquiátrico, né, ele tem inclusive um livro que ele publicou, tem 2 livros que ele trata disso, um livro que é um livro de memórias, se chama Diário do Hospício, e um outro livro que é O Cemitério dos Vivos, que é um romance em que ele aproveita um tanto, inclusive, cita trechos inteiros, inclusive, do Diário do Hospício. Né? Então, que é retratando a experiência dele de tratar o alcoolismo e do medo dele também do alcoolismo levar, de fato, à loucura no sentido de insanidade mesmo, de perda, né, da perda total da razão. Então, aqui, né, além de ser essa figura que representa, de alguma maneira, uma outra possibilidade, né, uma maneira lá que, acho que foi o Daniel que falou, né, que a cachaçinha dele era o ouro dele, ele não precisava de nenhum ouro, não lembro se foi o Daniel, não precisava de outro ouro, né, ele estava satisfeito, não precisava de nada mais do que sentar ali no bar, né, com o seu copo de Paraty, né, que eu faço, e observar a vida, né, assim, como o rio passa, o bêbado passa também, mas ele também, né, representa, é importante a gente perceber aí, essa figura que observa as coisas, né, assim como a literatura observa as coisas, né, assim como, e nesse sentido, é um pouco a figura do Lima Barreto ali naquela cidade, né, o cara que está observando, que não tem, e aí entra também um pouco nessa discussão da moral versus moralismo, né, que a Ana Paula, acho que falou, né,
que é, enfim, é uma das questões mesmo, né? O cara era um bêbado, enfim, alguém, acho que foi da outra turma comentou, ele era a última pessoa que eu pensaria que não faria nada, né? E é justamente isso que o Lima Barreto está provocando na gente. Olha, as pessoas que você achou, né, que não iam fazer, que não iam matar o vizinho para conseguir um pedaço de osso, ou seja, o cara que já tinha grana, o cara que tinha poder cultural, o cara que todo mundo respeitava, né? Esse é o cara de quem você menos espera, na hora do vamos ver, vai revelar, né, o verdadeiro caráter. E o bêbado, né, que você ia imaginar, esse aí é um bêbado, né, esse aí vai ser o primeiro que vai cair no crime, né, e esse não, esse é o cara, né, então, além da questão da bebedeira, né, de ser um bêbado, é um cara, né, de quem você não espera nenhum grande gesto, né, e não é que ele faça um grande gesto, embora nessa circunstância o grande gesto é justamente ficar quieto, né, sem fazer nada, sem entrar nessa carnificina, né, que foi uma outra palavra aí que vocês usaram também. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Como eu falei, eu queria terminar a aula falando da questão da entrega, dos contos, dos contos não, gente, dos comentários. Então é o seguinte, bom, só para lembrar, né, vocês precisam até o final do bimestre, ou seja, até o final de janeiro, mandar comentários sobre 3 contos. A gente está lendo 5 contos no total, ou seja, né, quem não escreveu comentário sobre o conto do Lima Barreto, tem ainda, né, 4, os próximos 4 contos, entre os quais escolher 3 para mandar os comentários. Né. Então, eu estou falando isso porque teve gente quando mandou e-mail, não consegui mandar, posso mandar atrasado, valendo menos. Não precisa, porque vocês ainda têm, né, de 5 tem que escrever comentários de 3. Sobre a natureza mesmo, né, o conteúdo do comentário. Eu não tenho, assim, os comentários que eu recebi foram bem realmente na proposta que eu tinha pensado, né, pensando para além, não fazendo um resumo do conto, mas o que esse conto provocou de reflexão, e é por aí, né, que vocês falem mais sobre o que o conto fez vocês pensarem, do que, enfim, não gastem tempo, nem dedo, nem paciência, fazendo resumo, né, de conto, apresentando o que o conto relata, né? Não precisa fazer isso. A Miriane, não sei se está aí, fez um comentário tão incrível, assim, tão longo e complexo, e evocando questões importantes, mas que, no final das contas, assim, foi excelente, né? Miriane, se estiver aí, mas você não precisava ter tido tanto trabalho, você fez quase, né, uma resenha mesmo, fez metade de uma resenha. Né? Então, se concentrar mesmo no que o conto fez de vocês pensarem, na coisa que mais chamou a atenção, foi mais ou menos o que as pessoas que entregaram fizeram, mas é isso, mais sobre o que ele fez vocês pensarem, né? E menos gastar tempo contando o conto, né? Afinal de contas, isso a gente vai discutir em aula, enfim, não tem necessidade. E, por fim, em relação à questão dos contos, me mandar sempre por e-mail até meio-dia, tá? Meio-dia do dia da aula. Hoje ainda teve gente que mandou depois de meio-dia, eu ainda aceitei, mas então não tenho tempo, né, hábil de ler, eu leio os comentários sempre antes, né, a Miriane diz aqui no chat, né, gostei do conto, fiz com muito prazer. Não, dá para perceber que você fez com muito prazer, mas eu só queria dizer que não precisa, né, enfim, o dia que você estiver mais apressada, não precisa, e eu também li com muito prazer, né, mas não há necessidade, você que, enfim, vocês vão ficar cada vez mais apertados com outras disciplinas também, né, então a ideia do conto aqui, do comentário, que realmente vocês digam, né, o que vocês pensaram a partir dele, né. Esse tipo de comentário fez pensar no Harry Potter, no Full Metal Alchemist, na outra turma falando de Bacurau, isso é muito legal, experiências. Na outra turma também alguém falou, sou de cidade pequena, reconheci um monte de coisa, né, na dinâmica das pessoas, enfim, esse tipo de comentário é legal que, enfim, constrói. É sempre, enfim, uma pena ter essa disciplina desse modo, né, online, é sempre também muito angustiante ter muito aluno, porque, né, são os alunos então eu sei que tem muita gente que acaba ficando mais constrangido, né, do que a gente não querer falar, mas espero que até o final todo mundo fale um tanto, né, fale, enfim, exponha aqui, porque esse é o objetivo mesmo, de vocês se sentirem mais à vontade de falar de literatura, né,
de uma maneira menos amarrada, como é na escola, né? Na escola tem sempre aquela coisa, será que eu interpretei certo? Será que eu interpretei errado? Né? Que é para a gente conversar mesmo. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa ainda sobre o conto? Para a gente encerrar, pode ser dúvida sobre o conto ou dúvida sobre a disciplina. Fabiane, pode falar. Sobre sua próxima aula síncrona, vai ser quinta-feira? Então, gente, isso só na semana que vem que a gente vai ter aula 2 vezes. A gente vai ter aula terça e quinta. Ok. Só para dar tempo, porque como eu perdi a primeira semana nessas complicações burocráticas, só porque senão é pouca coisa demais para ler com vocês, né? Então, semana que vem a gente se encontra terça e quinta, né? A gente lê a galera é ótimo, a Galinha Cega, e depois, gente, eu nem lembro qual é o depois, mas vocês, enfim, tá lá no programa. E depois aí vocês têm também um tempinho aí, vocês e eu, um tempinho para descansar, né, no recesso. Então, para a semana que vem são 2, né? São os 2 seguintes. O programa que está na plataforma, no Classroom, está atualizado, dizendo lá. Se alguém não conseguir, não tiver acesso, me fala para a gente. A mão direita, isso, da Diná Silveira de Queiroz, diz a Paola, que é o outro conto. Vitória. Tá dando para ouvir? Tá. Eu queria saber como a gente deve se identificar no e-mail quando for enviar para você saber direitinho quem é quem e tudo mais. Só coloca. Não, pode. Tá tranquilo por enquanto, a não ser que vocês tenham um nome muito diferente no e-mail, eu consigo saber quem vocês são. Só peço que vocês coloquem no assunto do e-mail o nome do conto. Tipo, comentário para o conto tal. Ok, precisa colocar turma? Não se preocupa com isso, não. Matrícula, não? Não, porque eu já botei um filtro no meu Gmail para os alunos, para os e-mails irem para as caixas de cada turma. Ok, certo, então. Mas assim, pode colocar a turma, me ajuda, pode vir a ajudar, mas o mais importante é que vocês coloquem no assunto o conto. Em relação às resenhas, a Gabriela está perguntando, as resenhas, como está lá no programa, são de outros contos, né? São dos contos que estão lá, vocês abrem o programa, tem a lista com o programa mesmo, né, dia a dia das aulas, e depois tem uma listinha com os contos entre os quais vocês têm que escolher para escrever a resenha, né? E aí você tem a data lá, a primeira resenha vocês têm que entregar na primeira semana, né, na primeira quinta-feira de janeiro. Gente, essa questão da resenha, se vocês tiverem em dúvida, a gente também ainda tem um tempo aí para conversar. Por enquanto, concentrem-se só nos comentários mesmo. Tá bom? Mais alguma coisa? Acho que não. Então vamos encerrar, que já são 10 da noite. Vamos todo mundo descansar aí um pouquinho, né? Obrigada, gente. Obrigada pela participação, foi uma ótima discussão. Mesmo nesse esquema precário aqui, que é o nosso. Obrigada mesmo. E a gente vai se falando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.